A arma mais destrutiva já criada pela humanidade pode ser a razão pela qual o mundo ainda não foi destruído. Parece absurdo, mas desde que as primeiras bombas atômicas foram usadas em Hiroshima e Nagasaki, nenhuma guerra mundial voltou a acontecer. Até agora. Mas deixa eu te perguntar, se mais países ao redor do mundo possuíssem mais ogivas nucleares, você diria que o mundo estaria ficando mais perigoso ou mais seguro? Se você respondeu mais perigoso, a resposta pode não ser tão simples quanto parece. E para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Tudo começou em 1938 com a descoberta da fissão nuclear. A ideia de que um único átomo, ao ser dividido, poderia liberar uma quantidade inimaginável de energia. O que antes era apenas uma teoria com potencial para transformar a sociedade, rapidamente ganhou outro significado. Afinal, o mundo estava à beira da Segunda Guerra Mundial, e naquele contexto, todo avanço científico podia ser uma vantagem estratégica. Havia um medo real de que a Alemanha nazista desenvolvesse essa tecnologia primeiro, e esse temor transformou a fissão nuclear em algo urgente e inevitável. Não era mais uma questão de se aquilo seria feito, mas de quem chegaria primeiro. Foi assim que começou uma corrida pela sobrevivência em um dos empreendimentos mais ambiciosos já realizados. O Projeto Manhattan reuniu algumas das mentes mais brilhantes da época sob a liderança de J. Robert Oppenheimer. A missão era simples de descrever e, ao mesmo tempo, assombrosa de se conceber. Criar a arma mais poderosa já vista em toda a humanidade. Por anos, esse foi o foco das potências envolvidas, até que, em 1945, veio o primeiro teste. No dia 16 de julho, uma luz mais intensa que o próprio Sol rasgou os horizontes do Novo México. O silêncio durou apenas alguns segundos, antes de ser esmagado por uma onda de choque que atravessou o deserto. Naquele instante, a humanidade deu à luz a uma nova era, da qual não havia mais volta. Mas somente semanas depois o mundo entenderia o que isso realmente significava. Em 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi atingida pela bomba Little Boy. 3 dias depois, Nagasaki foi atingida pela Fat Man. Cada explosão liberou uma quantidade de energia equivalente a milhares de toneladas de TNT, reduzindo cidades inteiras a silêncio, em questão de segundos. O que aconteceu ali não foi só um evento histórico, foi um trauma civilizacional que atravessaria gerações. E a partir daquele momento, a bomba atômica deixou de ser apenas uma arma para se tornar um símbolo de poder absoluto e, ao mesmo tempo, de um limite que não poderia ser cruzado. Porque pela primeira vez na história, uma nação possuía a capacidade real de apagar outra do mapa em instantes. Now I am become death, the destroyer of worlds. Hoje, mais de 12 mil ogivas nucleares fazem parte da nossa realidade. A maioria sob controle de apenas 2 nações. Para se ter uma ideia do quão insana é a nossa situação, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos estimaram que precisaria de 50 a 200 armas nucleares para aniquilar completamente a União Soviética. Ainda assim, o número de ogivas chegou a ultrapassar dezenas de milhares. Isso quer dizer que, atualmente, a humanidade tem poder suficiente para se destruir várias e várias vezes. Só que, em um mundo onde múltiplas potências possuem armas de destruição em massa, usar esses explosivos não representa uma vitória imediata, como foi o caso dos Estados Unidos com o Japão. Representa destruição mútua assegurada. Uma lógica simples, mas brutal. Quem usar a arma mais destrutiva do mundo causará inevitavelmente a própria destruição. E talvez o fim da civilização. A questão é que ninguém quer sofrer os horrores que os japoneses viveram. Ninguém quer repetir Hiroshima, nem vivenciar Nagasaki. Então, como uma arma que ninguém pode realmente usar se sustenta como o maior símbolo de poder do mundo? Existe um fenômeno que desafia a lógica das relações geopolíticas modernas.
Quando dois países possuem ogivas nucleares, eles conversam, entram em acordos e fazem de tudo para evitar um confronto direto, porque todos sabem que isso levaria à destruição mútua assegurada. Mas, quando apenas um lado possui esse poder, esse equilíbrio simplesmente desaparece e o mundo volta a funcionar como séculos atrás, quando quem tinha o domínio da pólvora abusava do poder sobre quem ainda lutava com arco e flecha. Nesse cenário, não existe mais conversa. A diplomacia passa a depender de quem tem mais poder de destruição. Só que isso se complica ainda mais. O paradoxo da estabilidade e instabilidade mostra que, ao mesmo tempo em que acordos entre países com armas nucleares estabelecem uma paz global sustentada pelo medo de uma guerra total, essa mesma segurança favorece guerras indiretas, conflitos regionais e provocações menores. Ou seja, quanto mais estável é a relação entre potências nucleares, mais instabilidade aparece em níveis menores de conflito. E isso é definido por um limite invisível que, em hipótese alguma, deve ser ultrapassado. É o que se chama de guarda-chuva nuclear. Acima dele, existe aniquilação, mas abaixo existe espaço para quase tudo. As armas nucleares limitam o uso da força e evitam nacionalismos extremos, como os que levaram às grandes guerras do passado. Porém, estimulam ataques menores e alternativos, como os que aconteceram na Guerra Fria e como os que continuam acontecendo até hoje. Preocupação ao pior conflito na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. A Rússia usa sua força e invade a Ucrânia por terra, ar e mar. O ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã marca uma reviravolta dramática em um conflito histórico. A China está realizando um grande exercício militar simulando o cerco a Taiwan. Esse equilíbrio parece manter o mundo em ordem, mas, na prática, é como se a humanidade tivesse criado um sistema que só funciona enquanto permanece à beira do colapso, como uma bomba em queda livre, que nunca chega ao chão. E como se esse equilíbrio já não fosse frágil o suficiente, existe algo que torna tudo ainda mais estranho e impossível de ignorar: a relação entre assuntos nucleares e objetos voadores não identificados. Durante a Guerra Fria, enquanto o mundo vivia sob a constante ameaça de um conflito nuclear, começaram a surgir registros, no mínimo incomuns, em algumas das instalações mais sensíveis do planeta. Em 1967, na base de Malmstrom, nos Estados Unidos, o oficial Robert Salas relatou que, durante a suposta presença de um objeto voador não identificado, vários mísseis nucleares foram desativados ao mesmo tempo. Os guardas que foram testemunhas do ocorrido mencionam que haviam luzes estranhas e silenciosas no céu pairando sobre a instalação com um comportamento anormal, até que, de repente, veio a interferência. Posteriormente, outros militares também relataram eventos semelhantes em áreas próximas. Esses testemunhos nunca foram totalmente comprovados, mas também nunca foram completamente descartados. Só que, ao longo das décadas, esses padrões continuaram aparecendo em relatórios de diferentes contextos e países, sempre envolvendo instalações nucleares, sempre acompanhados de um mistério. E é aqui que a implicação começa. Porque toda a lógica da dissuasão nuclear só funciona se todos acreditarem que a bomba, caso seja usada, vai funcionar. Mas e se essa certeza não for absoluta? Se esses relatos de interferências de OVNIs forem verdade, se existe a possibilidade, ainda que remota, de que mesmo possuindo a arma mais poderosa do mundo, não tenhamos a permissão de usar, então a própria base da geopolítica nuclear deixa de ser tão sólida quanto parece e vira algo mais teatral do que real. Como já foi dito há séculos em Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia, e o dilema ser ou não ser deixou de ser apenas uma questão filosófica para se tornar uma realidade física gravada em plutônio. Porque, quanto mais armas nucleares existem, mais improvável se torna uma guerra nuclear, mas ao mesmo tempo, mais catastrófica ela seria se acontecesse. Ou seja, criamos uma arma que não podemos usar pelo nosso próprio bem,
mas também não podemos deixar de ter, pelo nosso próprio bem. E agora, o mundo entra silenciosamente em uma nova corrida armamentista, onde mais países buscam esse artefato. Um estudo do CIPRI, o Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz, de Estocolmo, na Suécia, mostra que todos os países que já têm arsenal nuclear iniciaram programas de aumento da quantidade e modernização das armas. Então, a bomba atômica torna o mundo mais perigoso ou mais seguro? Talvez a resposta seja os dois, ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão instável.